Hoje den Goal zum Haalandinho. Was good? Ó, saiu outro. É o assunto Gol. do nosso programa de hoje. Gol do Haaland. Sabia não? Muito bem, vamos começar então o nosso programa de hoje para falar desse rapaz aqui que tem números impressionantes, que a todo lugar que chega adora marcar um hat-trick. A gente vai contar sobre isso aqui ao longo do nosso programa. Mas antes de começar a falar de Haaland, aquele pedido básico para você dar o like, para você começar a seguir o nosso canal Pode se dar o você ainda não dislike também. segue. E comentários. Comentários, e é uma coisa que eu tenho feito também no Polêmicas Vazias, tá funcionando, é pegar o link, se o cara gostou, Tá. e disparar nos grupos de WhatsApp que debate futebol, entendeu? Tipo, a velha história do Romário, que a gente contou no Das Sim. Mentiras, esse a galera sempre desconstrói os outros em grupo. verdade. Vem um panaca lá pra falar, ih, olha o Romário. E embora no meio do jogo pra ir pro carnaval, aí o cara vai... Mentira. Futebol raiz era Futebol aquilo. raiz, aí o cara no grupo do WhatsApp, raiz é o escambau, olha aqui, o Formiga Tainá desmentindo essa história. Vamos falar então agora dele, então? Bora, baita história por sinal, viu? Desse Baita rapaz história, é com verdade. rosto de criança. Ele parece mais novo que o meu filho, que tem 14 anos. Parece, olha a cara dele, botar do Cauê Podemos aqui em botar a algum foto do lugar. Cauê aqui em algum lugar? Ó, se botar a foto do Cauê em algum lugar, aí tu vai ver que eu pareço mais novo que o Haaland, um pouco. Eu pareço mais novo que o meu filho, a verdade é essa. Olha lá, O que aconteceu, Belo? O Não? que deram pra ele antes de começar aqui a gravação? bora. Que assim, desculpa, você não parece um cara, tipo... Tem a bem barba pra jovem. ver. Você tá jovem, tá inteiro, formiga. Vai, vamos começar aqui a falar então de Erling Braut Haaland. A gente não sabe exatamente, nem ele. Tem mudanças no nome. Começou com um A só, passou a ser com 2 As. Bela A pronúncia. gente falava Holland, agora é Haaland. Então assim, tem mudanças, tá? Mas fato é... Você sabe qual é a tradução de Haaland no norueguês em português, né? Não. Quer dizer, fazedor de gols. Ah, Não, brincadeira. Inventei agora. Eu vou te confessar que eu não sabia que o pai dele jogava bola e mais que acaba a vida de futebol por uma lesão, que a gente vai contar aqui pra vocês. Mas eu quis dizer que o pai dele jogava futebol porque ele é norueguês, todo mundo sabe, ele joga pela seleção da Noruega, mas ele nasceu na Inglaterra, nasceu em Leeds, Exatamente. por conta da profissão do pai. Enquanto o pai também tem o sobrenome Haaland, que no Brasil a gente chama os europeus e qualquer outro jogador com sobrenome lá pelo nome, né? Tipo assim, Messi não é o nome do Messi. Sim. Haaland não é o nome do Haaland. Então o nome do pai do Haaland também é Haaland, Haaland. que jogava no Leeds nessa época. Então o Haaland, ele tem cidadania britânica Isso. e norueguesa, porque aos 3 anos de idade, os pais voltam pra Noruega, até porque já era fim de carreira do pai, por conta da lesão que a Tainá contou aqui. E é um lance, o que é mais curioso, a gente estudando sobre, o pai do Haaland se envolveu no lance que eu cresci a vida inteira assistindo, por conta do agressor, e não me ligava que era o pai do Haaland, só um dia desses, mais conhecido como ontem, estudando pro jogo, Exato. que eu liguei o nome à pessoa. Ih, caramba, esse lourinho aqui que leva essa pancada, porque ele é quase partido ao meio, é o pai do Haaland. Vamos explicar aqui que história é essa. A jogada que o Formiga tá dizendo é num jogo entre Manchester City e Manchester United. Roy Keane, que foi um cara que ficou marcado na história do Manchester United, com muitos títulos, fez o gol, inclusive, que deu o título mundial ao Manchester United diante do Palmeiras. Acho que muita gente no Brasil vai lembrar. E o Roy Keane era um cara, acho que muita gente hoje diria futebol raiz. Mas na verdade ele era violento. Mas, na verdade, ele era violento. E aí, lá em 97, antes dessa entrada ainda, aconteceu o início da rixa entre o pai do Haaland e o Roy Keane. Acontece uma entrada muito forte do Roy Keane em cima do pai do Haaland. O pai do Haaland não se machuca. A entrada é praticamente pra ele se machucar, mas ele não se machuca. E quem se machuca, de fato, é o Roy Keane, que acaba tendo um problema de ligamento, fica fora pelo restante da temporada. Naquela temporada, o United não é campeão inglês, o Arsenal acaba sendo campeão inglês. E o pai do Haaland, naquela oportunidade, diz que o Roy Keane só sai do jogo porque, na verdade, ele tava com medo de ser punido, porque tinha sido uma entrada muito violenta e tal. E, na verdade, não foi, ele acabou se lesionando no lance, ficou fora pelo restante da temporada. O tempo passa, eles mudam de clube, na verdade, o pai do Haaland muda de clube, o Roy Keane continua no United, e aí eles se encontram no Manchester City e Manchester United. E aí vem a entrada que é bizarra. A foto da entrada já é absurdo, o vídeo da entrada ele é pior ainda, que assim, o Roy Keane vai com este intuito, né? O Roy Keane fica 8 meses parado, e aí fica remoendo aquela história, um cara que já não era dos mais calmos, guardou aquilo ali e assumiu que foi pra se vingar. Falou, não, ele teve o que ele mereceu. E o que ele mereceu foi ter quase o joelho destruído, né? O pai do Haaland ainda tenta voltar a jogar, ainda passa ali mais 2 anos meio capenga, mas é fato que aquilo gera várias inflamações no joelho e ele nunca consegue mais voltar a ser o que ele era antes. O pai do Haaland jogou pela seleção, jogou em clubes importantes do futebol inglês, então ele teve uma carreira relevante na Premier League, nunca foi craque, mas é um cara que teve sua historinha ali, interrompida com 30 anos por conta da pancada do Roy Keane. Então isso aí de futebol raiz não tem nada, é mau caratismo mesmo que a gente chama aqui nessas bandas. Exatamente. E aí, como a gente disse aqui, o Haaland
Haaland, então, nasce em Leeds, enquanto o pai dele joga no Leeds. E aí ele torce, ele tem um carinho, né, todo pelo Leeds United. Diz, inclusive, que quer ser campeão da Premier League. Em algum momento da vida, não sei se ele pode ter mudado esses planos, porque não sei se ele vai acabar jogando conseguir realizar esse sonho aí. Em algum momento, mas ele diz isso. E aí, passa o tempo, o pai dele acaba parando de jogar e eles voltam pra Noruega. E aí ele é muito novinho ainda. Mas é muito novinho e já gosta de praticar vários esportes. Porque o pai dele é ex-jogador de futebol e a mãe dele era campeã nacional de heptátulo. Nossa. Então a mãe dele praticava muito esporte de atletismo, né? E aí ele fazia atletismo, ele jogava golfe, ele jogava handball e jogava futebol. Fazia de tudo um pouco. E o curioso, um dia desses, um jornalista na Noruega tava lá passeando num site que, o que é esse site? Esse site registra recordes de atletas entre 5 e 19 anos, de 47 países diferentes. Então não são todos os países do mundo. O pessoal eles são meio preconceituosos, então assim, só os países que ele acha que interessa, eles contam o recorde. Aí um dia ele passando o nome lá, viu o nome do Haaland. Ele falou, cara, é o mesmo nome do Haaland, jogador. Vou conferir aqui. Não é que essa figura aqui, ele tem um recorde mundial de salto em altura sem giro. Exato. Que é um esporte, uma modalidade escolar. Com 5 anos. Com 5 anos de idade. I didn't know that I had a world record until like half a year ago or something. So yeah, it's a good world record to have. O Haaland, e o pior, isso foi em 2006. 2006, ele ainda nem tinha feito 6 anos. Exato. Ele ainda tava com 5 e pouquinho. Esse recorde perdura até hoje. O recorde dele é o que o do Bolt já foi batido, né? Alguns. O dele tá aí até hoje. Ninguém bateu o recorde do Haaland e nem ele sabia. E é isso que eu ia dizer, nem ele sabia, né? Ele ficou sabendo desses tempos aí que alguém questionou e aí ele passou a saber dessa marca dele. Mas é uma história curiosa de um moleque que praticou muitos esportes. E ele acha, inclusive, que ter praticado tantos esportes diferentes ajudou muito na carreira dele, na velocidade, no impulso que ele tem pro cabeceio. Tudo isso vem muito da prática de outros esportes e também de praticar esporte desde pequenininho, né? Isso, lembrando que, por falar em valências físicas, recentemente no jogo contra o PSG, o Haaland quase bate o recorde mundial dos 60 metros, que eu não sabia nem que existia a modalidade, né? Mas existe, ela é meio que indoor e tal, não sei o quê. E o Haaland fez 30 e poucos centésimos a menos que o recorde mundial numa arrancada de 60 metros, que ele faz em 6 pontos alguma coisa, e o homem largo vai colocar em algum lugar da tela aí. Mas existe uma injustiça nesse recorde, porque assim... Você é o homem largo? É o homem largo, é o Johnny Bravo, Meu nosso. Deus, tá. E aí, o que acontece? Não, uma vez a gente falando Johnny de Bravo, roupa... o nosso. Isso, falando de roupa e tal, não sei o quê. Eu falando, não, pô, essa roupa cabe em mim e tal. Ele, não, mas eu sou mais largo que você. O homem largo. Aí É virou verdade. o homem largo. Acho que é. O ombro nadou muito tempo. Mas aí o que acontece... Quase o Haaland. Isso, quase o Haaland. E aí mas é parecido mesmo, é mal feito igual. E aí o que aconteceu com... Nem lembro o que eu tava falando. Ah, sim, o recorde, a prova de 60, você parte do nada e arranca. O Haaland estava em projeção, né? Então é mais fácil aí. Se o Haaland sair de uma plataforma pra correr 60, deve fazer em 7 alguma coisa, vai. Mas de qualquer forma, ele é bom pra caralho, né? Falar de bola, né? Que a gente tá enrolando pra caramba aqui. Não, a gente tá contando o quê? A história de vida do rapaz, curiosidades sobre o rapaz. As pessoas querem muito saber que ele faz gol, todo mundo já sabe. Que ele tá no Borussia, todo mundo já sabe. Que ele veio do Red Bull Salzburg, todo mundo já sabe. Senão não fazia sentido. Mas né, a rapidez com que as coisas acontecem na vida desse rapaz é um negócio impressionante, né? Ele jogava no Bryn B, pra ser mais específica, um clube da 2ª divisão da Noruega, e que o pai dele trabalhou, inclusive. Então acho que deu aquele... Que é na cidade onde ele se mudou, né? Pra Noruega, ele vai pra Bryn, que tinha um time chamado Bryn. Ele joga na base, a partir dos 6 anos, e vai até 15, que é onde ele estreia no profissional com 15 anos. Com 15 anos, eu tava no, sei lá, no primeiro ano. Com 15 anos, eu tava viajando pra Ilha do Mel, pra comemorar os meus 15 anos. Olha aí, que beleza. Então tá, gente, disse aqui que ele jogou pelo Bryn e se profissionalizou quase aos 15 anos. Porque ele jogou como profissional lá no Bryn, 2ª divisão da Noruega, também tem... mas tá bom, né? Tem tudo isso, né, pra gente pontuar aqui. Mas no início de fevereiro de 2017, ele já vai pro Molde. E lá ele demora a dar uma engrenadinha, né? Mas lá ele tem um técnico que muita gente conhece. Pois é, e que muita gente nem se lembra, mas Solskjaer, que hoje é técnico do Manchester United, um dos grandes jogadores noruegueses de todos os tempos, era técnico do Molde. Inclusive, o próprio Haaland fala que o Solskjaer foi muito importante na carreira dele. Primeiro porque deu toques, né, de como é que se posicionar e tal, e foi dando moral, né, dando chance pro Haaland se desenvolver. Mas é bom que fique claro aí, eu acompanhei o Solskjaer jogar, acho que a Tainá também, o Haaland é bem melhor que ele. O primeiro jogo dele no Molde demora 2 meses pra acontecer. A gente tá dizendo aí de fevereiro, então ele passa a estrear ali por abril. E aí depois ele vai jogar de novo em junho. E aí, só em julho do ano seguinte, é que ele começa a realmente jogar como profissional, ficar integrado no grupo principal e tudo mais.
Então, assim, os clubes também tiveram uma paciência com Tiveram. ele, né? O contrataram cedo, mas entenderam que vamos devagar, calma. Ele pode dar um grande jogador, mas a gente tem que ir devagar e dar tempo ao tempo. E um cara sempre muito marcado nessas passagens por foco, né? Ele é um cara muito obcecado. Me lembra, às vezes, nas entrevistas, algo meio cristianesco, porque ele é muito obcecado pelo corpo, né? Pelo treinamento. Tanto que com 6 anos, voltando no tempo, ele já treinava numa academia. Isso é surreal. É, uma criança de 6 anos numa academia, pelo contrário, você acha que vai atrofiar. Sei que o Haaland começou a crescer de hora pra outra 11 centímetros por ano. Aí teve um ano que ele cresceu 6 centímetros, o repórter perguntou, mas você cresceu pouco esse ano, né? Ele falou, ano passado eu cresci 12 centímetros. O Haaland hoje tem 1,94, mas em determinado momento ele começou a esticar, começou esse crescimento aí de sucugami, só que ele ficava muito magro, ele não acompanhava no rango, né? E aí começou a ter que o quê? Almoçar 2 vezes, jantar 2 vezes e fazer uns complementos e tal. E isso sempre com academia. Então o cara, ele me lembra muito, isso não é da época da Tainá, Ivan Drago, no treinamento do Rock 4. O Ivan Drago vai aparecer em algum lugar da tela aqui, é igual o cara que mata o Apollo. Inclusive, um parênteses que não tem nada a ver, lançaram agora o Creed 2, que é a história do filho do Apollo lutando contra o filho do cara que matou o pai dele. É do caralho, o filme é bem bom, viu? Tá aí nos streams da vida. Voltando aqui, Haaland me lembra muito Ivan Drago, viu? Aqueles treinamentos super modernos, máquina, não sei o que, alimentação. Eu sei que ele se torna esse monstro aí. Quase literal, né? Porque é bem mal desenhado. Coitado, ele é jovem ainda. Cristiano Ronaldo na cidade também, meu filho. Verdade. É a vida, a gente vai evoluindo. Mas o Cristiano, com essa idade, ele não tinha explodido no mundo como esse rapaz, não. Né? Não tô dizendo que, obviamente, Não. o Cristiano é bem melhor que ele. Gente, Cristiano apresentado no United como Contrapeso coadjuvante de Cleberson. Isso. Um Chega negócio aqui, surreal. Cleberson. Aqui, Cleberson. Aí, chegou o Cleberson. Esse figura aí do lado. Não, Cristiano. Bem Ronaldo ali. quietinho, assim, de boa. Eu falei aqui que em julho de 18, né, que ele realmente começa a estourar e tal no Moldes. Deixa eu dar aqui os dados que são importantes pra vocês, tá? O Haaland marcou 4 gols contra o Brann nos primeiros 21 minutos do jogo. O hat-trick, ou seja, os 3 primeiros gols, foram marcados em 11 minutos e 2 segundos. E todos os 4 gols em 17 minutos e 4 segundos. Ele é impressionante. O cara é um negócio assim. Ele é impressionante, porque assim, fisicamente, aí uma parada que o Solskjaer ajudou ele muito é a questão de posicionamento, né? De onde entender onde tá o jogo acontecendo pra ele se posicionar pra fazer gol, que o Haaland é um cara de 1, 2 toques, né? E aí depois começa esses números, ele vai pra Copa do Mundo Sub-20. E aí na Copa do Mundo Sub-20 pela Noruega tem um jogo contra Honduras, que aí parece pelada de final de semana, né? A Noruega ganha de 12, é a maior goleada da história da Noruega, a maior goleada sofrida por Honduras, e o cidadão mete 9 gols num jogo, ou seja, ele fez 3 hat-tricks num jogo só. Será que conta na estatística, assim, hat-tricks, aí tem 3 vezes no mesmo jogo? Vou te contar aqui como é que foi o início da chegada dele lá no Salzburg, tá? Que ele vai em 2019. Ele vai em 2019, que é o ano Conhecido como ano passado. deste Mundial Sub-20 que tu tá dizendo aí, que é em maio. 10 de agosto, ele faz um hat-trick na Bundesliga austríaca numa vitória de 5-2. 14 de setembro, marcou mais um hat-trick pelo Red Bull Salzburg. 17 de setembro, hat-trick na estreia na Liga dos Campeões. Assim, ele vai emendando o hat-trick com uma facilidade que é como se fosse fazer um gol. E se você faz um gol aqui, com a idade que ele tem, com os adversários que ele pegava, enfim, já ia ser muito. O cara vai fazendo hat-trick, 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 acaba sendo contratado pelo Borussia Dortmund. E muita gente queria e tal, e ele focou no Borussia porque achou que era o melhor lugar pra ele se desenvolver, como antes ele já achava que era o Red Bull. Porque lá atrás, ainda lá no Molde, lá na Noruega, tinha gente que olhava assim, a Juventus andou dando uma paquerada, Bayer Leverkusen andou dando uma paquerada, e ele entendeu que, cara, aí eu não vou ter muito espaço pra desenvolver. Então, acho que ia ser um passo maior que a perna, pois de fato, né? Se bem que a perna dele é bem grande, né? Aí ele acabou. Ele foi pro Red Bull e tem uma história bem boa no Red Bull. Primeiro que ele começa, ele já há um tempo medita, né? Por isso que ele faz a comemoração dele, não é à toa, ele de fato pratica a meditação todo dia. E espalhou pelo vestiário do Red Bull Salzburg. Pra além disso, ele é tão peculiar que um dia o capitão do Red Bull tava passeando pela rua com a filha. Aí parou no sinal do lado um carro. Era o Haaland. Baixou o vidro, e aí, irmão, beleza, não sei o quê. O cara estava ouvindo dentro do carro a música da Liga dos Campeões da Europa. Porque, tipo assim, a Tainá escuta o quê? O Exalta Samba. Eu vou lá e escuto, sei lá, um Nat Roots. O cara tava ouvindo a Liga dos Campeões da Europa, porque ele fala que é a música preferida dele. Desde muito pequeno, inclusive. What's your dream in football? What do you want to achieve? I want to win a lot of trophies. Which one? One in special. Champions League. The Champions League. What do you feel when you heard that song for the first time? I had goosebumps for a long time, and it was a dream coming true, and I enjoyed every second. So you are living a dream. I do.
Ele ouve acordando, ele ouve no carro, ele ouve em tudo que é Tipo dois canto. filhos de Francisco, né? Ele foi ovo, acordava, aquela cena é foda. Come ovo pra poder cantar melhor. Ai, que horror. Era igual o Haaland, ouve essa porra, porque tu vai jogar. Aí não tem como, né? O cara foi doutrinado pra jogar bola mesmo. Já que Formiga falou aqui em música, vamos falar que diz ele, aliás, ele disse isso na entrevista exclusiva que ele deu pra nossa equipe do Esporte Interativo, Entrevista monossilábica. Né? que, pois é que ele é monossilábico. É que eu achei que ele tinha algum problema pessoal com o Beckler, mas depois eu fui ver que ele deu entrevista pra Bundesliga, o site oficial, é do mesmo jeito. Não, então, ele é de a poucas culpa não é do palavras. Beckler. Exatamente. Ele até, de outras formas, ele se solta, assim. Ele faz uns vídeos engraçados e tal. Aliás, vídeos engraçados como Flow Kings. Porque ele conta, nessa entrevista ele confirma, inclusive, que se ele não fosse jogador de futebol, ele seria o quê? Rapper. Ele tem uma boy band, tem uma bandinha com os amigos dele lá, da antiga, né? Agora não sei se ele ainda continua fazendo. E aí ele fazia uns raps, e aí o nome dele de rapper é Flow Kings. E ele fazia rapzinho com os meninos e gravava videozinho. Tem uns vídeos dele soltos aí no YouTube que você vai achar dele como rapper. E ele fala que é bom nisso. É. Mas há questionamentos, né? Ah, eu acho que ele é melhor fazendo gol, mas... Não, sem dúvida nenhuma. E aí Falar em boy band, ele lembra bem o lourinho do Backstreet Boys, viu? Só que assim, na versão feia, que o cara do Backstreet Cara, Boys você é o já lourinho chamou ele de bonitinho. feio aqui 200 vezes, Mas deixa porque ele tá o menino. olhando no meu cangote aqui, mano. Toda hora que eu olho, pum, ele tá na minha cara aqui. coisa. Ele é bem feio. Ele, inclusive, na entrevista pedem uma palhinha pra ele. Mas ele não dá, né? Não, porque ele precisa guardar, né? Pra quando se aposentar, ele vai virar o Flow King. Maybe a rapper, to be honest. Maybe I would rap, sing. Yeah, you like to rap, right? Yeah, I'm very good at it. Are you good? Yeah, I'm very good. Let me see. No, I cannot. I have to save after my career, you know. É, nossa, que nome. Mas eu gostei do nome, Flow King. Não, o nome é bem bom, Tem ele combina com ele, assim, os caras meio boneco da Michelin e tal. O seguinte, ele só tem uma coisa que não é tão legal. Ele é empresariado pelo Mino Raiola, que que não é legal? porque ele é um cara polêmico, viu? O Mino Raiola é complicado, o cara que já foi Controverso. empresário do Ibra, do Pogba, de outras figuras por aí, Balotelli, tu vê só o combo do Raiola. Então assim, ele não é um cara fácil, pode ser que isso atrapalhe em algum momento, mas sabe fazer dinheiro, né? Ou se sabe, aliás, você falou aí de Ibra, que o Mino Raiola é empresário do Ibra, ele gosta muito do Ibra, né? Acho que o fato ídolo. também deles virem de lugares de alguma forma parecidos, né, escandinavos e tal, eu acho que faz ele também ter o Ibra como ídolo. Ele adora o Ibra, ele adora o Cristiano Ronaldo, e acho que o profissionalismo do Cristiano Ronaldo ele fala muito, mas ele gosta de um cara que eu acho que pouca gente diria, quem é seu ídolo? É o voto cult. Aleatório, não? Totalmente aleatório. Você, em algum momento da sua vida, pensaria que algum jogador poderia colocar Mitchell como... Nenhuma referência. Nunca imaginaria. Não sei nem se você conhece quem é Mitchell. Yeah, I had a lot of role models, and Mitch is one of them. I also adore Cristiano Ronaldo and how he's been playing the game for the last 10 years. It's been amazing to watch, and also Zlatan. Also Michu, the season he had at Swansea was fantastic to see, and I love to see, especially strikers, because I'm a striker myself, to watch other strikers doing good. That's also something that I learn a lot from, and I like to see, so that's why. O cara jogou no Swansea por muito tempo e tal, espanhol. E o Haaland tem um super carinho por ele. Nas redes sociais, esses tempos, uma revista, eu acho que foi, colocou lá no seu Twitter números do Mitchell. E aí o Haaland retuita e diz, as ruas não vão esquecer, algo assim. E aí o Mitchell percebe que ele tem esse carinho todo. O Mitchell hoje trabalha num clube da 2ª divisão espanhola, eu acho, não tenho certeza. E aí manda a camisa do clube, Burgo, pro Haaland, com o número dele e tal. Então, assim, uma coisa absolutamente aleatória. Bem Quem seria, peculiar, tipo, né? o Mitchell no Brasil? O nicho no Brasil. Sim, aleatório. Aleatório, o cara, sei lá, ter referência ao Fernando Brocador. André Lima. Nossa Pronto, senhora. André Lima. É o André Lima. Cara, Pronto. bem aleatório. Bem aleatório. Mas assim, vai saber, eu queria ouvir dele. Por que o Micho, assim? Qual é a ideia? Eu acho que tem a ver também com ser atacante, ser canhoto. Ser grande, da capoeira, mas lógico ele ser fã do Crouch. Na entrevista ele fala um pouquinho, Né? é que ele é muito monossilábico, então... Não dá pra explicar, né? Por isso que o nome do Micho é pequeno, então pra ele tá bom, né? O seu ídolo aí, Micho, que aí mostra... Tanto que ele não chama nem Não. Ibrahimovic, ele fala Ibra. Ibra, é. Se o nome for grande, esquece, o Haaland E não eu vai vou falar. te dizer, eu acho que tem um negócio que é inteligente da parte dele, ele não fala nem Messi nem Cristiano Ronaldo. É, até porque Porque pode é bater. melhor dar uma afastada desse Sim. negócio, né? Vai saber se não vai jogar com um deles. Aí fala, Messi vai jogar com o CR7, fala, CR7 vai jogar com o Messi. O Isco Sempre- sofreu com isso, né? É, Porque tinha o sempre rola cachorrinho isso. Messi e foi bater no Real Madrid. Pois é, sempre rola isso. Complicado, mas é uma grande figura, viu? É uma baita história desse rapaz aí. Eu já tive dúvidas. Quando ele foi pro Borussia, meu filho gosta muito do Haaland. Tá. Ali, pai,
e o Haaland foi pro Borussia e tal. Eu falei, cara, eu acho que isso é meio fogo de palha. Só que, cara, esse fogo tá demorando pra caramba. Toda vez que rola gol do Haaland, o Cauê me mostra as paradas e fala, aí, pai, tu não falou que ia ser rápido? Aí ainda tira onda, né? Chupa, pai. Aí, tem razão, é chupa pai mesmo, porque fazer o quê? Acabou, a gente não vai colocar números aqui da atual temporada dele, porque no caso, a cada 5 segundos muda o número, atualiza um gol. Então é melhor a gente não colocar nada aqui, tá? Beijo. Ele parece aquele caso de coronavírus. Tu entra F5 na página e já mudou, atualizou os números. É igual o Haaland faz no gol. Tem que pedir, reforçar o like, dislike e se inscrever aí. Ah, é. Ai, adorei minha Fiquem com essa camisetinha. bela imagem aí, ó. Like, dislike. Ah, ele é... Para de falar aqui.